1 Coríntios 11, Gálatas 5 e a primeira epístola de Paulo aos Coríntios 11. Gálatas 5, 19 a 21. Ou melhor, é isso mesmo, 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Nós vamos falar hoje no versículo 20 sobre a expressão facções, a última expressão do verso 20. É a última das obras da carne ligada aos relacionamentos. Semana que vem nós vamos ver as duas juntas, as últimas duas, bebedices e glutonarias, que tem a ver com o cuidado do nosso corpo, tá? Então a semana que vem. Hoje veremos facções. E 1 Coríntios 11, de 17 a 19. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios 11, de 17 a 19. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Então Paulo usa a expressão divisões no verso 18, partidos no verso 19, ambas expressões relativas à expressão que nós estamos trabalhando hoje, que é facções, formação de grupos, divisões que rompem com a unidade do grupo maior. Não sai o grupo, não é um grupo que sai daí, é um grupo que está ali dentro, mas não tem comunhão com o restante do grupo, não é? Então é o que estava acontecendo aqui na igreja de Corinto. Então, irmãos, nós veremos hoje a última das obras da carne ligadas aos relacionamentos. Trata-se das facções ou de facções, né? Os grupos que fazem parte, ou melhor, os grupos fazem parte da nossa vida. Buscamos pessoas parecidas conosco, né? No nosso dia a dia a gente faz isso. A gente busca alguém que tem os mesmos interesses, que às vezes tem a mesma formação, que tem o mesmo gosto da gente. Isso é normal isso acontecer, a gente buscar pessoas semelhantes, ou que têm interesses semelhantes, os mesmos objetivos, os mesmos fins, as mesmas origens, né? Eu mesmo, de vez em quando chego baiano aqui na igreja, eu faço uma festa quando chego baiano, né? Isso é natural, tá certo? Agora, o problema é quando o grupo se fecha aos outros, é quando o meu grupo está fechado para os outros, aí o grupo se torna um problema. Aí a apreciação que eu tenho por algo especial em determinado grupo se torna um problema, porque eu passo a estar fechado aos outros grupos ou às outras pessoas. É nesse sentido que Paulo então aborda o problema das facções. Temos aí, portanto, então a facção. A etimologia aqui, então, nós temos no grego a expressão haireses, de onde vem heresias. É a transliteração, simplesmente. Pega a palavra do grego, translitera para o português, e ela então se torna heresia, não é? Heresia é haireses, e heresia é o pensamento diferente do geral, é a crença contrária à ortodoxia, é a ideia de um grupo de pessoas que pertencem a uma determinada escola de pensamento, tá? Então não é simplesmente, não tem sempre um sentido negativo, mas pode ter um sentido negativo quando esse grupo é fechado, quando esse grupo não se permite ter comunhão com os outros, quando não permite que os outros venham para dentro do grupo, né? É aquela velha história que os pastores pregam quando falam desse assunto. O problema não é ter panelinha na igreja, o problema é a tampa estar fechada, porque é normal que você procure as pessoas que têm a ver com você para formar um grupo de vínculos de amizades. Mas no momento que você pega a tampa e fecha a panela, aí você tem um problema, porque você fragmenta a igreja, você divide a igreja, você cria a facção, tá? E nesse ponto, a Bíblia, Paulo em especial, nos mostra que isso é extremamente negativo, e este era um sério problema na igreja de Corinto. Nós já vimos isso nas semanas anteriores. Então,
Vimos aqui agora a etimologia, vamos ver o conceito. Qual é o conceito que nós podemos dar para a facção, que é a tradução da expressão haireses do grego para o português? Facção é quando a unidade da igreja se fragmenta em grupinhos que fecham seu círculo para todas as demais pessoas que não são os seus aderentes. É quando o meu grupo, ele se fecha para aquele que está fora do grupo. E ele só é interessante para aqueles que fazem parte do grupo. Então aí nós temos uma fragmentação, surgindo, portanto, uma facção, um grupo dentro de um grupo maior. Então facção é um grupo fechado em torno de ideias e ações que são contrárias às ideias do grupo maior. Então é um pequeno grupo que tem ideias diferentes do todo. Então nós, como batistas, pensamos de um determinado jeito. Isso é o grupo maior. Se nós pensarmos que dentro de determinado grupo há uma ideia diferenciada em relação àquilo que é a ideia hegemônica dos batistas, então surge daí a facção dentro daquele grupo. Essa facção pode gerar uma desvinculação com o grupo. Aquele grupo pode sair e se tornar um outro grupo, ou pode continuar ali dentro sendo diferenciado, não mantendo a comunhão plena com o restante do grupo, o que é negativo na perspectiva segundo o ensino de Paulo. Nós encontramos, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, 3 vezes a expressão haireses, e ela é traduzida no texto como partido ou como seita, pode ser traduzida como seita também. Alguém abra para mim Atos 15:5, Atos 5:17 e Atos 24:5. Quem encontrou Atos 15:5, leia lá para mim. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, levantaram-se, dizendo que era necessário a circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Então, alguns que eram da seita dos fariseus, do partido dos fariseus, da facção dos fariseus. Facção dentro de que grupo, irmãos? Dentro do judaísmo. Os fariseus eram um grupo dentro do judaísmo, não era o único grupo. Havia os fariseus, os saduceus, os herodianos, havia os essênios, eram vários os grupos, os zelotes, tem mais, eu não estou lembrando de todos, mas o judaísmo na época de Jesus, no contexto bíblico do Novo Testamento, ele era dividido em vários pequenos grupos. E esses grupos, eles não tinham comunhão plena uns com os outros. Por exemplo, saduceus e fariseus não se bicavam, não andavam juntos, porque tinham compreensões diferentes, por exemplo, sobre a morte, sobre o que vai acontecer após a morte. A ressurreição. Jesus tratou disso claramente. Os saduceus tinham sérias dificuldades com a ideia da ressurreição, dentre outras coisas. Então, isso mostra que há diferenciação de pensamento entre esses grupos. Então, o autor de Atos dos Apóstolos, que é Lucas, quando ele se refere aos fariseus, ele usa a expressão haireses. E o tradutor para o português, então, traduziu essa expressão como seita, que pode ser também utilizado como partido ou como facção. É exatamente a ideia que nós estamos trabalhando, Atos 5:17, quem encontrou pode abrir. Aí já está falando do outro grupo, da seita dos saduceus, o partido, a facção dos saduceus, que era ligado ao templo, aos sacerdotes. Os fariseus eram ligados à sinagoga. A relação dos fariseus era com a sinagoga, a relação dos saduceus com o templo. E eles tinham interesses diferenciados. E isso fazia com que eles não conseguissem andar juntos, lutar pelos mesmos propósitos em relação à religião judaica. Agora vejam lá, Atos 24:5. Temos achado que este homem é uma peste, o promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, o principal defensor da seita dos nazarenos. Quem é esse homem que é uma peste no texto? Quem lembra? Paulo, Paulo, estão falando isso de Paulo, esse homem é uma peste. Porque ele vive pregando essa mensagem do Nazareno. Então, de repente, começou a surgir dentro do judaísmo um novo grupo, que era o grupo dos nazarenos. Quem eram os nazarenos? Os
Então, em Antioquia eles serão chamados pela primeira vez de cristãos. Mas aqui nesse texto, o autor Lucas nos mostra que os judeus chamavam pejorativamente os cristãos de nazarenos, porque eram seguidores de Jesus de Nazaré. E falam aí de Paulo como um líder, que causava determinados problemas. Então, até mesmo o cristianismo, nesse caso, é apresentado aí como uma espécie de facção, de seita oriunda do judaísmo. Aqui, então, eu queria diferenciar três expressões, as três últimas expressões que nós vimos: dissensões, discórdia, dissensão e facção. Qual é a diferença entre elas? Porque parece que é tudo a mesma coisa, mas não é, se vocês se lembrarem das semanas anteriores.